Oi, gente! No nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um tema que é super importante e necessário de ser debatido e ao mesmo tempo super polêmico. E eu gostei daquela estratégia que eu fiz no vídeo passado de continuar fazendo as minhas coisas aqui e enquanto eu converso com vocês. Então, vou aproveitar hoje para dar uma crochetada enquanto a gente conversa sobre romantização da menstruação. Então vamos lá, mais uma vez também aviso vocês que a gente está aqui no ambiente da minha casa, então talvez tenha cachorro latindo, talvez tenham ruídos, mas vamos que vamos elaborando isso juntas. Eu pensei em falar desse tema porque acho que já faz uma sequência interessante com o último vídeo que eu compartilhei aqui com vocês, as reflexões sobre o plantar a lua dentro de uma proposta de mais simplicidade, né, de compreender essa prática ancestral como algo mais espontâneo da rotina e nem tanto como algo pensado e planejado. E aí, não tem como a gente olhar para o outro lado disso, né, como eu problematizei, né, o excesso da ritualística na maneira como a gente lida com as coisas que são naturais no nosso corpo. Dentro desse mesmo patamar, a gente encontra também a romantização da menstruação. Né? E aí eu sei que eu vou falar isso aqui para vocês e talvez muitas pessoas vão pensar, gente, mas tem quem romantiza a menstruação? Eu mesma romantizava até pouco tempo atrás, né? Esse ano me trouxe muitos aprendizados, mas eu era uma dessas pessoas que saí de um extremo oposto de odiar a menstruação, odiar ser mulher, e fui para o outro lugar de romantizar completamente a experiência, né? E inclusive a menstruação. Até queria contar para vocês um pouquinho de como foi esse processo, porque acho que é isso, eu sempre estou falando por aqui, né, da minha história com endometriose, né, que eu fui diagnosticada muito cedo. Eu tive a primeira menstruação, para mim foi muito traumática, né, que é uma outra história também que eu já contei, que eu não vou contar aqui agora porque ela é muito íntima, né. Que nada, vou contar porque, né, acho que faz parte, talvez alguns de vocês se identifiquem. Eu menstruei a primeira vez que eu me masturbei na vida. Para vocês verem o tanto que a gente tem tantos tabus sobre esse tema, né, que é como se fosse algo que não pode ser conversado. Mas quando eu falo sobre a importância da gente perceber quais são as questões emocionais que se manifestam por trás das nossas desarmonias e dos incômodos genitais, as emoções, elas têm um peso muito grande e as nossas crenças também, que ficam registradas mais a nível do inconsciente também, né? E quando a gente fala de questões relacionadas com o sistema genital, especialmente com o útero, né? Cólicas menstruais intensas, endometriose, miomas, muitas vezes tem um fator forte aí relacionado com a misoginia introjetada, que é um conceito que eu vou entrar já já com vocês. E a nossa primeira menarca, né, a primeira menstruação que a menarca, né, a primeira menstruação que a gente tem, ela tem um papel muito importante nas imagens internas que a gente faz do que é menstruar, do que é ser uma mulher ou uma pessoa que sangra numa sociedade que é machista, que é patriarcal e misógina, né? Então, a minha primeira menstruação foi uma experiência totalmente traumática para mim, porque, né, eu achei que eu tinha feito algum mal pro meu corpo e eu não me masturbei conscientemente de que o que eu estava fazendo era uma masturbação, né? Eu tinha 13 anos, na minha família não se falava sobre isso, a gente não tinha um diálogo aberto para falar sobre sexualidade, então eu não tinha consciência de que aquilo necessariamente era uma masturbação, embora hoje eu compreenda que sim era, né? E hoje também eu fico pensando, sabe-se lá, por que o meu corpo me chamou para fazer aquilo, né? Mas foi isso que aconteceu e eu fiquei traumatizada por muitos anos por conta disso. Só que antes de eu ter essa experiência que foi péssima com a minha primeira menstruação, eu já tinha uma referência que vinha da minha criação, né, por ter uma mãe que sofreu a vida inteira com endometriose, com mioma, que passava muito mal sempre que estava menstruada, né, e eu fui interiorizando essa referência como a menstruação, trazendo essa mensagem de algo ruim, de algo que fazia a minha mãe sofrer, né, então eu por muito tempo pensava, na minha cabeça era 1 mais 1, era assim, menstruar é uma coisa de mulher, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, existem muitas pessoas que não são mulheres que menstruam também, né? Mas na minha cabeça de uma criança era, se menstruar é uma coisa de mulher, menstruar é ruim, ser mulher é ruim.
Esse era o cálculo mental que eu fazia ali. E foi o que eu introjetei por muito tempo, né? E isso não, né, hoje também compreendo que não tem a ver só com o meu círculo social mais íntimo, com o ambiente mais familiar, né, gente? Quando a gente para pensar em quais são as referências sociais que a gente tem da menstruação, a gente percebe que a nossa sociedade ainda tem muitos tabus para falar sobre isso. Claro que a gente evoluiu assim enormemente, mas ainda temos muito o que trabalhar, né? Então, socialmente a menstruação ainda é vista como algo sujo, ainda é vista como algo nojento, ainda existem diferentes maneiras de esconder o que é estar menstruada, né? Para pensar nas propagandas dos produtos que tem a ver com a higiene menstrual, né? O absorvente com a camada extra fina para não marcar na roupa. É o remédio para cólica que faz você continuar 100% produtivo, você não sente o seu corpo incomodando, né? É o anticoncepcional, aí se fala do anticoncepcional, então aí lascou, né? Porque você tem a opção de tomar e nem menstruar. É essa a propaganda que os médicos vendem, inclusive, né? Não, para que menstruar? Eu escutei, nossa, mas eu escutei tanto isso de tantos médicos diferentes, né, ginecologistas que eu passei ao longo da vida, para que menstruar? Antigamente as mulheres menstruavam, mas hoje em dia a gente não precisa disso mais não, né? Então, se você quiser, você nem precisa menstruar, né? Então, socialmente, é como se a menstruação não existisse. A mulher que está menstruada, ela não fala muito sobre isso, né? Como, né, reitero aqui mais uma vez que mais do que antes, com certeza, mas ainda assim é comum a gente ouvir as pessoas falando, tô naqueles dias. Não existe um lugar de realmente buscar perceber o corpo dentro de um lugar diferente enquanto você está menstruada e respeitar essa demanda do corpo, né? Então, socialmente, a gente não lida bem com a menstruação. Eu já tinha essas referências sociais, né? Juntou com as minhas referências familiares e com a minha experiência pessoal, pronto, deu match. Um match ruim, né? Eu internalizei um sofrimento horrível em relação à menstruação e eu odiava menstruar. Até por um certo tempo eu rejeitei muito tudo que tinha a ver com o feminino, né? Então, eu não gostava de usar rosa, não gostava de nada que era lido socialmente enquanto feminino, né? Porque a gente sabe que cor não tem gênero, mas existe essa leitura social, né? Então eu evitei várias coisas, eu não gostava muito de me arrumar, eu evitava usar algumas roupas, né? Fui tendo experiências na vida que me levavam para esse lugar de rejeição, né? Do que é socialmente construído enquanto feminino, da sensibilidade, da amorosidade, né? Então eu gostava de ter uma característica mais assim de, né, lida enquanto masculina, porque eu tinha essa rejeição com o feminino, porque a minha experiência nele era super traumática. E aí com a endometriose é claro que isso piorou, né? E aí, gente, vamos entender então, né? Porque a gente está falando aqui, o tema desse vídeo de hoje é a romantização da menstruação. Só que a gente precisa entender esse outro lado, que é o ódio da menstruação e como isso impacta no nosso corpo. E não tem como falar de odiar a menstruação sem trazer essas contribuições todas que eu estou compartilhando aqui com vocês, que tem a ver com o contexto a qual a gente está inserida, né? E aí eu disse que ia explorar um pouco mais sobre a misoginia introjetada, porque no meu ponto de vista, né, no que eu tenho tido a oportunidade de estudar ao longo desses últimos anos, ela é uma das grandes responsáveis pelas nossas questões de saúde ginecológica por conta dessas referências internas que a gente vai construindo a respeito da nossa experiência enquanto pessoas que são lidas socialmente enquanto mulheres, né? Nessa sociedade. Então vamos entender o que é misoginia. Misoginia é o ódio ou aversão ao que é lido socialmente enquanto feminino, tá? E introjetada é quando a gente traz todo esse ódio, essa misoginia, essa aversão e pratica contra nós mesmas, né? Então, o exemplo que eu trouxe para vocês, né? A Thaís que odiava ser mulher, eu estava, né, de alguma maneira reproduzindo essa misoginia, que é uma questão social, comigo mesma, né? E aí, né, se tem alguém aqui que está nesse momento estranhando eu trazer essa aversão social em relação à mulher, porque eu sei que ainda não existe um consenso a respeito, né, de que
nem todas concordam que a gente vive numa sociedade que é machista, né? Nem todas conseguem perceber a necessidade de a gente discutir sobre isso, mas eu queria só reforçar aqui e trazer algumas constatações, né, sobre essas características que se apresentam na sociedade. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma misoginia que é social, né? Que é uma versão que é praticada no coletivo. E a gente vive numa sociedade que nos mata, que viola os nossos corpos, que agride o que é feminino, que o feminino é ridicularizado, né? E isso não é segredo para ninguém, gente. Assim, eu queria mesmo que vocês abrissem o coração para tentar perceber, né? Um pouco sobre tudo isso que eu vou compartilhar aqui, o que vocês identificam que vocês já passaram por situações parecidas, porque eu tô falando aqui pensando em um recorte de gênero, né? Isso excluindo aqui quando a gente faz um recorte racial, inclusive, porque a misoginia que eu sofro enquanto uma mulher branca é totalmente diferente da que uma mulher preta sofre, né? Então, eu tô aqui excluindo o fator racial, apesar de ele não ser algo assim que a gente pode excluir, né? Mas também estou trazendo isso para a gente ter consciência de que, dependendo da experiência que a gente tem de vida, dependendo do lugar da onde a gente fala, né, a gente sofre essa misoginia com mais ou menos intensidade. Então, eu que sou branca, tenho um corpo padrão de beleza, tenho, né, características padrões de beleza, vim de uma família classe média, né, isso tudo fez com que eu vivenciasse essa violência de um outro jeito, totalmente diferente, tá? Então, existem muitas maneiras a gente sentir isso no nosso corpo, e eu vou compartilhar algumas aqui só pra gente começar a construir essas referências de aceitar, porque pra mim foi muito importante aceitar que boa parte das questões que eu identifiquei relacionadas ao meu processo de saúde, especialmente com endometriose, tinham a ver com essa aversão, né, que é social e que eu reproduzia contra mim mesma. Então, a misoginia se manifesta não só na nossa menstruação, quando a gente convive com uma sociedade que tem isso como um tabu, né? Se manifesta também nos padrões de beleza. Então, os nossos corpos, eles não são aceitos como eles são, né? Para eles serem aceitos, eles precisam ser modificados, eles precisam passar por todo um processo de adequação, né? E aí aqui eu não vou nem entrar no mérito de escolha, gente, porque é isso, cada uma é livre para fazer as escolhas que quiser sobre o seu corpo, né? Se você escolhe passar por alguma intervenção nele ou não. Mas eu quero ir antes ainda do direito de escolha, porque até para umas de nós, né, eu não acredito que esse direito de escolha ele exista para todas, em primeiro lugar. E acho que a gente tem que pensar, para além do direito de escolha, qual é a motivação dessa escolha, né? Então, a maioria das motivações que a gente tem para passar por alguma intervenção no nosso corpo é tornar ele mais aceitável e mais adequado para os padrões da nossa sociedade machista, e racista e misógina, né? Então, esses padrões, eles influenciam no nosso corpo físico, influenciam na aparência da nossa vulva, né? Quem aqui nunca ouviu falar na ninfoplastia, né? O nosso padrão de beleza é um padrão pedófilo, né? A ninfoplastia é uma prova disso, que a ninfoplastia é aquela cirurgia plástica que é feita na vulva, né? Nos lábios, na maioria das vezes nos lábios internos, para diminuir o tamanho dos lábios internos, para deixar a vulva com a aparência de uma ninfa, né? Quem não sabe o que é isso, é jovem, donzela, é isso que o termo ninfa significa. Então, olha que forte isso, né? Ninfoplastia é a cirurgia para deixar a pepeca, a buceta, com a aparência de uma pepeca de uma novinha. Olha que padrão mais pedófilo esse, e a gente não para pensar sobre isso, né? E eu sempre falo, gente, procura aí na internet, busca nos livros didáticos para vocês verem quais são as referências de buceta que aparece pra gente, de vulva, né, de vagina. Sempre são vulvas clarinhas, brancas, rosadas, sem manchas, sem pelos, totalmente simétricas, os lábios internos pequenos, né? Então, que é tudo que uma vulva natural não é, né? Olha para sua vulva, vê se ela é igual a das revistas da Playboy ou igual a dos livros didáticos, das imagens que a gente encontra no Google, né? Existem vulvas de todos os tipos, de todas as cores, de todos os formatos, com mancha, sem mancha, enrugada, né? E ainda assim,
a gente fica tentando adequar essa parte do nosso corpo. Para quem não sabe, o Brasil é o país que mais realiza procedimentos cirúrgicos em adolescentes com menos de 18 anos, a famosa ninfoplastia, né? Gente, eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, mulheres jovens, que não têm coragem de perder a virgindade porque elas acham suas vulvas feias. E aí eu pergunto, quem nunca achou sua buceta feia, sua pepeca feia? Eu por muitos anos fui traumatizada com a minha, porque eu achava que os meus pequenos lábios eram grandes demais, né? E é por isso que eu nem uso essa nomenclatura pequenos. Hoje em dia eu falo lábios internos e externos, porque os padrões de beleza, eles tentam, de todas as maneiras, conscientes e inconscientes, adequar e forçar o nosso corpo a se encaixar nessa lógica, né? E quando ele foge da regra, é quando a gente muitas vezes desenvolve questões relacionadas à nossa autoestima, à nossa confiança, ao nosso amor próprio, né? E isso tudo se reverbera em atitudes como a dificuldade de falar não, fazer as coisas para agradar os outros, não conseguir colocar os seus limites, né? Se sujeitar e se submeter a situações que são violentas e agressivas para você, né? Então, a gente não consegue dimensionar em uma análise superficial, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Por mais que seja um vídeo longo, que a gente esteja conversando sobre isso, isso é uma análise superficial, porque cada uma de vocês que está aqui me ouvindo vai manifestar essas dores em uma intensidade, conforme a sua história de vida, conforme tudo, né? Então, a gente tem, socialmente, esse extremo, que é o do ódio e da aversão do que é feminino. E aí, gente, é bem compreensivo, né? Um dos motivos pelo qual eu estou trazendo esse assunto é porque não adianta a gente discutir sobre isso dentro de uma lógica pessoal, né? Eu sei que eu já fui a pessoa que discutia isso através do ponto de vista individual, mas se a gente de fato quer provocar uma transformação social em relação a tudo isso que a gente está discutindo, né? A quebrar, a soltar essas amarras, desconstruir de dentro para fora toda essa misoginia, todo esse racismo, todo esse machismo, a gente precisa pensar a partir de uma ótica que é coletiva. Então não adianta eu falar para vocês que hoje, né, eu sei que no meu contexto de muitos privilégios, consigo ter uma menstruação linda e maravilhosa e consigo amar, estar menstruada, amar, me perceber como mulher, né, ser mulher. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas que menstruam, né? Muito pelo contrário, a realidade da maioria era exatamente a que eu tinha há alguns anos atrás. Eu odiava menstruar, eu odiava ser mulher e não tinha quem me convencesse do contrário, porque a minha experiência era de muita dor, era de muito sofrimento, era de muito incômodo. E aí que a gente entra num ciclo que eu gosto de chamar de ciclo entre aversão e sofrimento, né? Porque a gente estar num lugar de aversão, a aversão por si só ela causa sofrimento. Você está passando por algo que você odeia, que você não gosta, que você não queria, isso traz um nível de sofrimento pra gente, né? Em algumas pessoas com mais intensidade, em outras menos, né? Mas isso prende a gente nesse ciclo. E quanto mais, normalmente, né, o que a gente percebe, depois de anos trabalhando com isso, o que eu percebo é que quanto mais aversão, mais sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais aversão ainda. E aí você vai entrando num ciclo sem fim, uma bola de neve que não para de crescer, né? A ponto de que nosso corpo colapsa. Hoje eu consigo... eu uso uma figura de linguagem para descrever a aversão como uma guerra que a gente trava contra nós mesmas, né? Porque assim, uma vez que você se considera mulher, que você é uma mulher nessa sociedade, né? E você tem alguns aspectos que fazem parte dessa experiência, mas que você rejeita isso, é como se você estivesse travando uma batalha interna contra você mesma. E só o que a gente precisa, muitas vezes, é interromper esse ciclo pela aversão, gente. Porque assim, o sofrimento, né, ele é algo um pouco mais difícil, né? Não adianta eu falar para uma pessoa que sofre muito com a menstruação, do mesmo jeito que não adiantava se alguém virasse para mim há alguns anos atrás e falasse, olha, você pode viver sem isso. Eu queria mandar a pessoa tomar no cu dela. Porque tipo, cara, eu sei as dores que eu sinto, né? E não é brincadeira. Quem sofre com a menstruação sabe o quanto isso é difícil, né? Ou quem já sofreu alguma vez na vida. Então, a gente precisa buscar interromper esse ciclo
pelo outro lado, que é o lado da aversão. E aí, quando que a gente consegue interromper esse ciclo? Primeiro, tendo consciência dessas coisas todas que... Ó, peguei a muriçoca. Tendo consciência dessas coisas todas que eu falei pra vocês, que tem a ver com os padrões inconscientes que a gente manifesta, né? E que, de uma certa maneira, acabam... Eu não gosto muito dessa expressão de falar de criar realidade, porque, enfim, acho que rola uma distorção muito grande sobre isso hoje em dia, mas que, de fato, vamos voltar para a guerra, né? Esses padrões mantêm a gente numa guerra contra nós mesmas, né? Então, a gente acaba manifestando na nossa experiência o que a gente realmente acredita. Então, se menstruar é uma bosta, menstruar vai ser uma bosta mesmo, né? E vai continuar sendo enquanto eu não encontrar maneiras de tornar a menstruação algo que seja menos do que uma bosta. Aí a gente busca interromper pelo lado da aversão, tá? E como que a gente faz isso, gente? Porque a romantização da menstruação, que é o tema do nosso vídeo, é a polaridade oposta dessa aversão toda que eu tô trazendo, né? Só que a romantização ela, como eu falei, né, é um outro extremo, e eu que pelo menos hoje não acredito mais na caminhada dos extremos, né, vejo a importância da gente entender como uma construção. Então talvez você nunca vá amar a sua menstruação, e você não precisa. Acho que é principalmente isso, sabe? Você não vai ser menos mulher, ou menos sagrada, ou menos empoderada, se você não amar esse aspecto do seu corpo. Tá tudo bem. Mas será que a gente consegue encontrar maneiras de você também não odiar? E é aí que eu quero chegar, né? De a gente sair do lugar da romantização, entender como algo natural, entender como algo espontâneo, que nem é místico demais, mágico demais, mas que só é. Então, dentro desse lugar, a gente consegue encontrar maneiras, né? Uma vez que a gente aceita esse processo fisiológico que se manifesta a cada ciclo no nosso corpo, que precisa de aceitação, né? Porque enquanto a gente fica no embate da não aceitação, a gente não consegue desmanchar e desmanchando essa aversão. E uma vez que você aceita esse processo que o seu corpo manifesta, né? Porque assim, você pode continuar relutando contra isso, pode buscar ações hormonais, mas se você de fato está buscando, especialmente amenizar uma questão de saúde, né? Como eu contei para vocês, que foi o caso da minha endometriose. Então, se você está passando por uma experiência de viver um ciclo, uma menstruação muito dolorida, né? Talvez a gente possa começar pela aversão, né? E a aceitação desse momento que você está vivendo, ela pode ser o primeiro passo. E paralelo a isso, porque é isso, acho que também não necessariamente, quando eu falo primeiro passo, né, eu estou trazendo numa lógica linear. Eu gosto sempre de perceber as coisas que a gente pode ir desenvolvendo, né, dentro de uma compreensão que é transversal, que ultrapassa tudo, né, que caminha por diferentes lugares, assim. Então, paralelo a isso, buscar maneiras de amenizar os desconfortos que a gente sente, né? Então, cuidar da nossa alimentação, tomar os chás, usar o absorvente de pano, porque também o absorvente descartável é uma coisa que, assim, a gente não tem dimensão, enquanto sociedade, da aversão, do quanto ele contribui para a gente sentir aversão, porque menstruar no absorvente descartável é extremamente desconfortável, enfim, né? Não tem comparação com você menstruar com coletor menstrual ou com absorvente de pano. Então, não é só dentro de um lugar de, vamos romantizar, né, tudo isso, você precisa plantar a sua lua agora, precisa colher o seu sangue para intoxicar o seu corpo. É tudo isso também, mas é também você buscar maneiras de menstruar com paz. Acho que é especialmente isso. O que você pode fazer para ter menos sofrimento, né, para você sentir menos aversão pela menstruação? Porque aí, a hora que você começa a cuidar do seu corpo, a hora que você entende que as suas dores, de repente, estão te manifestando aí uma falta de autocuidado, estão manifestando um processo inflamatório interno que precisa ser olhado com mais atenção, estão manifestando aí que talvez você possa se permitir mais momentos de descanso, que você possa se permitir conectar com o seu interior, né? Buscar olhar para dentro para entender quais são essas questões que precisam ser desconstruídas, né? Uma vez que você começa a entender,
e buscar essas estratégias, que eu gosto muito de usar esse nome estratégia, porque é pensado mesmo, aí já sai um pouco do que é espontâneo, né? Depois de um tempo você praticando isso, vira espontâneo, mas inicialmente precisa ser pensado, você precisa criar estratégias para se permitir ter uma menstruação menos sofrida, tipo as estratégias de resguardo que eu sempre compartilho aqui, né? Deixar a comida pronta, fazer faxina com antecedência, pedir para alguém cuidar das crianças se você for mãe, se permitir menos autocobrança, né? Então flexibilizar mais as regras que você tem em relação à sua casa durante os dias da menstruação, pedir ajuda para as pessoas que estão ao seu redor, começar a verbalizar que você está talvez num processo de dor, né? Se permitir descansar. Tudo isso vai fazendo com que você tenha uma experiência diferente na sua menstruação. E aí, a hora que você começa a ter uma experiência diferente, a sua aversão automaticamente diminui, né? Então, a aversão, ela está muito associada ao sofrimento. E se você começa a não sofrer mais com a menstruação, você vê que a aversão também já não é tão grande. E aí você vai vendo que cada ciclo vai ficando mais fácil, cada vez você vai sentindo menos desconforto, né? E esse processo vai acontecendo de um jeito mais automático e menos estratégico, até que vai ter um dia que você vai perceber que talvez a sua menstruação já não seja mais a sua inimiga, né? Que a sensação que eu tinha era isso, que a menstruação era a minha inimiga, né? Então, você pode encontrar maneiras de fazer as pazes com ela, de fazer as pazes com esse aspecto do seu corpo, mas sem necessariamente entrar na onda do eu preciso amar estar menstruada. Você só precisa estar em paz com a sua menstruação, tá? Independente se você ama isso ou não. Se você estiver em paz, tem muitas coisas que eu não amo, mas que eu estou em paz, gente. Tipo, alguns ex-namorados eu não amo, mas eu estou em paz com eles, tá tudo bem, né? Mas não amo. Então, vocês conseguem perceber a diferença? A gente não precisa amar as coisas. E aí eu manifesto isso trazendo para o conceito do nosso corpo mesmo, nem as coisas que se passam no nosso corpo. A gente precisa encontrar maneiras de viver elas estando em paz, viver de um jeito agradável, viver de um jeito que não seja sofrido, tá? Então, a gente conversar sobre isso, né, e criar estratégias coletivas de desconstrução dessa misoginia, de conversar sobre essas feridas que o machismo, que o racismo, que o patriarcado deixam na gente, no nosso inconsciente, que continuam atuando através do nosso comportamento, da maneira como a gente se expressa, da maneira como a gente sente, experimenta o mundo, né? A gente conseguir ir desmanchando, desatando esses nós aos poucos, né? São coisas que vão trazendo também essa compreensão de que existem outros caminhos, existem outras possibilidades, tá? Então, acho que a mensagem principal desse vídeo era, tá tudo bem você não amar a sua menstruação, né? Mas vamos compreender tudo que tá por trás dela, tudo que tá aí se manifestando no seu inconsciente, que faz com que você odeie ela, e a partir dessa compreensão, a gente criar maneiras de estar em paz com esse momento, né? Talvez você chegue a amar ela um dia, como eu hoje. Hoje eu adoro estar menstruada. A menstruação para mim é um momento de grande alívio. Eu curto, amo a experiência de ser mulher, né? Mas tá tudo bem se você não for assim, né? Se você só chegar num momento que você vai falar, ok, estou em paz com isso, mas não amo. Então fica aqui essa reflexão toda. Queria ouvir também um pouco de vocês, né? Qual foi a experiência que vocês já passaram com isso? Como vocês percebem que vocês estão agora? Se tem alguém aqui, eu queria muito que as pessoas que odeiam a menstruação vissem esse vídeo. Então, se você conhece uma pessoa que odeia a menstruação, de repente, manda esse vídeo para ela, né? Para ela ver que existem outros caminhos, né? E se esse não for o seu caminho também, se você quiser encontrar outro, está tudo bem também, né? Acho que mais uma vez, né, a gente tem o direito de escolha, mas vamos ter consciência sobre qual que é a nossa motivação por trás desse direito de escolha. E que cada vez mais a gente tenha liberdade de viver o nosso corpo como, acho que é principalmente isso que eu tenho buscado, né, viver a espontaneidade
que o nosso corpo oferece, né? Isso é natural. E o que é natural, gente, não necessariamente é magnânimo, né? Só é natural, não é bom nem ruim, só é. Não é nem de mais e nem de menos, só é o que é. Em outras palavras também, nem odiar e nem romantizar demais a menstruação, né? E permitir que cada corpo manifeste isso dentro de toda essa compreensão, né? Que é por isso que a gente debate, é por isso que a gente está aqui conversando e refletindo juntas sobre, né? Para a gente entender tudo que está por trás e a partir dessa compreensão a gente encontrar os caminhos para lidar, como a gente sentir que é melhor para cada uma. É isso, espero que vocês tenham gostado.